Fala, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder uma dúvida comum que vocês têm mandado para mim, cada dia mais, né? Que é sobre os problemas com as páginas AMP. Então, nesse tutorial, eu vou explicar para vocês como redirecionar todas elas, tá? Só dando uma introdução para vocês que eu acho super importante. As páginas AMPs, elas já deram muito resultado e elas têm dado cada vez menos resultado, né? E o que que os usuários, né, têm feito, né? Quem gerencia os sites, né? Normalmente começa a perceber essa queda de resultado e você tem um trabalho ali para manter essas páginas AMPs. Porque você tem ali que manter um plugin, você tem que manter 2 layouts, alguns ajustes você faz no site, você tem que fazer no outro, né, na versão AMP também, né? E no caso do WordPress é mais fácil, porque você tem um plugin, mas tem sites que você não tem um plugin para gerenciar. Então, é um problema. E a gente tem visto muita gente que simplesmente apaga a página, né? E muito embora ela seja uma versão alternativa da página canônica, quando você apaga, você pode afetar ali a experiência do usuário, que podem ter links indexados interno ou externamente, mas você também acaba impactando aí em outros mecanismos, como por exemplo o próprio Google, o ChatGPT e assim diante, se eles estiverem rastreado e indexar nessas páginas, né? Então é muito importante, se você estiver pensando ali em apagar as páginas AMPs ou apagar o plugin que faz as páginas AMPs, a minha recomendação sempre é garantir que você tenha performance no seu site, tá? Mas a partir do momento que você decidiu não ter páginas AMPs, você precisa aplicar o redirecionamento. E se você já apagou as páginas AMPs, que é o caso aqui de uma cliente, e a gente vai dar uma olhada na tela esse case real, o que que você faz? Você redireciona todas elas para evitar um problema. Ah, você pode entrar no Search Console ou no seu Analytics e só redirecionar o que aparece lá? Pode, mas nem sempre é 100% das páginas. Então aqui eu vou explicar para vocês como vocês conseguem fazer isso com segurança, que é pegar a lista completa ali de páginas ou posts que vocês querem redirecionar. Vamos entrar aqui nesse case e dar uma olhadinha como fazer esse redirecionamento, né? Então aqui eu entrei num blog, né, basicamente, né? É um site institucional, que tem página de destino e tal, mas eu entrei no blog aqui e aí eu vou escolher a casa aqui um post. Por exemplo, pegar esse daqui, ó. Quando eu entro nesse post, o que que significa? Eu consigo visualizar esse post. Legal, tá funcionando. Qual que é o problema? É que ele provavelmente já teve uma versão AMP. E nesse caso, o plugin que é instalado nesse site, que é o WordPress, ele cria um padrão que é /AMP. Então, no final de todo post ou toda a página e assim por diante, tem um /AMP. Isso pode ser configurado e isso pode ser um padrão diferente em outros plugins. Pode ser, por exemplo, um parâmetro, né? A interrogação AMP. Pode ser bem diferente, então você tem que saber qual que é o padrão que você usava, tá? Nesse caso, é o /AMP. E olha que curioso, eu entrei aqui no /AMP, né? Fobia social /AMP, e não apareceu absolutamente nada. O que que significa isso? Que as páginas AMPs foram apagadas e elas não foram redirecionadas, tá? Então esse é um ponto muito importante. Vamos redirecionar elas. Qual que é uma das maneiras mais fáceis de redirecionar isso com segurança? É basicamente você entrar no sitemap.xml e assim, você tem vários plugins ali que geram o sitemap, o Rank Map, o Yoast, mas basicamente todos funcionam de uma forma parecida. Eles mostram um índice ali de sitemaps e aí você vai ter que entrar em cada um deles para puxar esses URLs, né? Ponto muito relevante. Aqui, ó, deixa eu ver, a gente está usando aqui o Rank Math. Quando eu entro aqui, ó, você vê que tem ó, o sitemap de post, de página, web store, categoria, etc. Nesse caso, a gente sabe que as páginas não tinham versão AMP. O que tinha versão AMP? Somente os posts. Só que se os posts tinham, provavelmente as categorias e as tags que são relacionadas aos posts também tinham. Então a gente vai fazer o procedimento aqui para post, mas você tem que lembrar que você precisa fazer o mesmo para categorias e tags. E se você tiver na dúvida, faz para todos, né? Faz para as páginas, faz para tudo ali, o procedimento é o mesmo, tá? O que a gente vai fazer? Você pode fazer uma fórmula mágica, você pode jogar no ChatGPT e tal, mas é muito simples de fazer. Basicamente, você vai copiar e colar tudo isso aqui, ó. Você pega todas as URLs, copia e cola. Ó, deu um Ctrl C, vou até colocar aqui, ó, copiar para vocês verem, né? E eu vou abrir uma Google Planilhas, que já está prontinha. O que eu faço aqui na Google Planilhas? Eu vou primeiro dar um Ctrl V. Coloquei. Tá vendo que ele veio nesse padrão aqui? Não tem problema nenhum. A gente vai pegar e vai apagar o que é desnecessário, imagens, frequência, tudo isso aqui eu não vou usar. Fechou, só vou manter a primeira coluna. Vou dar um zoom aqui para facilitar a nossa visualização. Ponto relevante, primeira coisa que eu faço tipo, normalmente tirar o domínio. Porque quando você trabalha com redirecionamento, você não quer o caminho absoluto, você quer o caminho relativo, que é o path, é o caminho, é só o que vem depois do domínio, né? Para quem não sabe, né? Esse daqui seria o caminho completo e o path seria só isso daqui. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vou copiar aqui, ó, e vou dar um Ctrl, ó, localizar isso e vou substituir pela barra. Substituir tudo.
Fechou. Então aqui eu tenho todos os URLs finais, tá? Só que assim, eu quero redirecionar o AMP para o URL final. Então eu vou pegar esse cara e jogar na coluna B. E aqui a gente vai colocar, ó, D para, tá ok? A gente vai criando essa planilha para poder importar ali em algum plugin de redirecionamento. Ou seja, a gente vai fazer em massa isso. O que está acontecendo? Eu vou apagar a primeira coluna porque não faz sentido para mim aqui. E aí você vai entender o que eu vou fazer. Aqui a gente vai criar uma regrinha super simples de concatenação. Se todas aquelas páginas têm o /amp no final, o que eu faço? Eu dou uma regra de concatenate. Aí eu clico aqui no primeiro, dou um ponto e vírgula para juntar com um segundo. E aí eu vou colocar aqui a regra, que é, eu vou ter que juntar isso com um amp, tá ok? Aí eu fecho, beleza. Só que ficou amp maiúsculo, ficou feio, né? Então vamos colocar um amp minúsculo aqui, né? Já vamos deixar normalizado, ó. Legal. /blog /amp. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar e vou dar um Ctrl V em todos. Então repara que todos os URLs têm agora o /amp no final, tá ok? Olha só que interessante. Eu vou pegar um acaso, ó. Como funciona a psicoterapia. Vou entrar aqui, ó, e vou colar ele aqui. Repara que ele está dando erro, tá ok? E logo mais a gente vai testar isso, beleza. Mas a nossa planilha está pronta. Eu sei todos os Ds, da onde que vai redirecionar e para onde, tá ok? O que eu faço aqui? Eu vou simplesmente baixar o arquivo em CSV. E aí aqui no Google Planilhas você vai em arquivo, baixar em CSV. Vai baixar um arquivinho aqui, maravilha. A gente volta no nosso site WordPress, no painel de controle. Nossa, tá grande aqui, né? Deixa eu dar uma diminuída nesse zoom, né? Vamos no painel de controle. Existem vários plugins de redirecionamento. Muitas vezes, dependendo da versão do Yoast, se é pago ou não o Yoast, você tem um redirecionamento lá, o Rank Math tem. Mas eu vou mostrar para vocês como fazer no plugin que é o padrão de redirecionamento do WordPress, principalmente porque todos os outros são muito similares, então você não vai ter dificuldade ali. Então você vai vir aqui em Ferramentas e em Redirection. Um ponto importante que eu sempre falo ali, principalmente nos cursos, é que ele tem que estar configurado corretamente. Então, em opções, sempre dá uma checada aqui, ó, para ver esse ponto. Aqui, ó, ignorar a barra final. Então, significa o seguinte, se o site receber esse URL aqui, ele vai redirecionar. Se ele receber esse URL sem essa barra final, ele também vai redirecionar. Então, esse é um ponto legal porque você consegue ter essa variação com e sem barra aí, sendo redirecionados igualmente. O que você vai fazer aqui, né? Partindo do pressuposto que esteja tudo configurado direitinho. Você vai clicar em importar e exportar. E aí, em importar, você vai adicionar o arquivo, vai puxar o arquivo que você baixou, que é o CSV, e vai dar o carregar. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Ele falou, ó, total de redirecionamentos, 189. E aí eu vou lá ver, tá? Ó, é isso mesmo, tem 189. Maravilha. Então, tá coerente. Se você olhar um número aqui, ó, importou só 5, você fala, tem algum problema. Ou apareceu uma mensagem de erro, né? Então, ok. Importamos esses redirecionamentos em massa, né? Você vê super rápido. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui naquele mesmo cara, tá? Putz, eu não lembro qual que era, mas a gente pode vir em outro aqui, ó, que é estresse. E aí a gente vai fazer o quê, ó? Eu vou copiar esse endereço aqui e a gente vai ver se esse /amp ele redireciona para o post original. Olha aí, ó, redirecionou. E aí a gente vai fazer o quê? Faz mais uns testes. Vou pegar mais um aqui, ó. Pá, vamos colocar aqui. Ó. Será que eu preciso? /amp redirecionou. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente criou uma planilha que faz o redirecionamento através, né, daquele arquivo que você pegou do sitemap, que tem todas as informações do seu site. E aí você tem que lembrar, se você tinha páginas AMPs que também em outros formatos, como as categorias, as tags, às vezes as páginas e assim por diante, você tem que fazer esse mesmo processo para todos eles, tá? Sempre lembra disso. Uma vez feito isso, às vezes demora um pouco mais para entrar no seu site por causa de cache, mas você pode esperar um pouquinho, testar, validar. Tendo feito isso, tá maravilha. Se você tiver algum efeito negativo, se você apagou recentemente ali, você vai sentir menos problemas com isso. Então, super recomendo que vocês redirecionem e sempre façam dessa maneira para você redirecionar 100% das páginas AMPs que deixaram de existir. É isso aí, gente. Espero ter ajudado. E não se esqueça de dar aquela força no canal com aquela curtida. E se você quiser acompanhar os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal.